Claro que não são todos, né? Mas sempre tem aqueles chatinhos. Mas vamos nessa, pessoal. Então vamos lá. Então aqui nós temos interação com os serviços AWS. A gente tem ali o console da AWS, que é a parte visual que a gente consegue interagir, né, com o serviço em si. Nós temos aqui o AWS SDKs, né, que a gente vai utilizar a linguagem de programação para poder interagir, criar, manipular o serviço AWS, né. Com ele a gente deve utilizar as melhores práticas, tratamento de erros, né, ali o back-office exponencial. O CLI ali é uma ferramenta, é outra ferramenta que você vai utilizar a carteirinha preta, né, o terminal para você poder se comunicar com a AWS em si. Você tem que baixar ali o CLI no próprio site, né? Com isso, você pode ali utilizar pequenas automações, alguns scripts ali na Embash, a PowerShell, para poder automatizar a execução, a criação em si de recursos ou deleção, né? E para você tem que entender também como é que funciona as APIs, né? As APIs, ela é uma ponte intermediária, ela faz a ponte entre o front-end e o back-end. Seria ali uma ponte, seria ali um meio de campo que vai estar trazendo, pegando informação de um lugar e levando ali para o outro para poder ali fazer o processamento. E os serviços da AWS utilizam APIs. Então, quando eu estou conversando com o S3, eu vou chamar a API do S3 para poder ele fazer algo, né? Ele entregar ali o que eu estou requisitando para o back-end. Então, o maior tópico é o SDK e o CLI, né? A gente tem ali as configurações de credenciais, a gente tem ordem de precedências e localização, né? O que é essa ordem de precedência? A AWS, ela verifica primeiro, se não for a memória, ela verifica primeiro as variáveis do ambiente, se as credenciais estão dentro dela, né? Se não tiver, ele verifica ali aquele arquivo de configurações de credenciais e tem ali as roles, né? Então ele vai pulando, ó, tem credenciais invariáveis no ambiente? Não tem. Vai ali para verifica se tem alguma credencial lá naquele código, né? Aquele arquivo de credenciais do CLI. Não está lá? Verifica se tem alguma role associada com que vai ter ali as autenticações, né? Então ele procura nessa ordem. Nós temos ali os tratamentos de erros, né? Então, dependendo do erro específico, você vai ter que utilizar uma solução diferente. Nós temos ali as retentativas, ou seja, vai ter aqueles erros comuns ali de conexão, de acesso, que você pode ali fazer tentativas para poder tentar executar o que você está sendo solicitado. E ele é exponencial porque você vai aumentando ali os intervalos, vai dobrando os intervalos de tempo para poder não prejudicar ali o serviço ali, control, né? Não tentar fazer muitas requisições para poder sobrecarregar o back-end, né? Então você vai colocando de maneira espaçada ali as requisições, as novas tentativas em si, né? Vamos ver aqui o AWS Lambda, né? Então é um serviço que a gente utilizou muito. Então vocês já estão craque em usar o Lambda em si. Então ele é um serviço serverless, porque é um serviço gerenciado da AWS, que executa código, né? E ele executa esse código baseado em eventos que acontecem, né? Eventos que vão acionar o Lambda, nosso gatilho, nosso trigger, né? Que a gente utiliza. E elimina a necessidade de provisionar e gerenciar servidores. Então, atualizações, configurações ali, né? Do serviço, mas dos servidores do Lambda, quem faz é a própria AWS. Eu só me preocupo em otimizar o código que eu estou ali utilizando. Então, quais são os principais componentes do AWS Lambda? É o gatilho, porque sem o gatilho ele não funciona, ele não executa, né? Nós temos ali as roles de execução, ou seja, você quer que o AWS Lambda faça algo. Para poder fazer algo, ele precisa se autenticar e precisa de permissão para poder fazer isso, principalmente quando ele interage com os outros serviços da AWS. Nós temos aqui variáveis do ambiente, ou seja, você não vai colocar ali suas credenciais, né, segredos, diretamente no código do Lambda. Você vai utilizar essas variáveis que, quando ele executar, ele vai buscar essa informação que está ali sendo armazenada, quando ele estiver executando, né? Nós temos aqui a parte de você sabe que é a parte de dependências, o código em si do AWS Lambda. Nós temos ali o pacote de implantação, que é o que vai ser executado, né? Que vai ter a lógica do seu negócio em si. E vai ter ali também as dependências, porque as dependências são aquele código pronto, feito, que utiliza para poder ter uma economia. Vamos aqui ao próximo. Nós temos ali algumas configurações avançadas do Alias. Então, nós temos ali as versões, que é como se fosse um snapshot, né, tipo um backup, como se fosse algo imutável, uma parte do código que é imutável, que ela não vai ser mais modificada, né? Então, como se tivesse tirado um print daquele código junto com suas configurações e elas não vão ser mais alteradas, você não consegue mais editar o código e as configurações, se torna algo estável nessa utilização.
E nós temos o alias, que é o nosso querido apelido, onde a gente aponta dizendo, olha, esse serviço X vai utilizar o alias prod, e esse alias prod está apontando para uma versão do AWS Lambda. Então, conforme eu vou criando novas versões, eu só preciso alterar ali, dizendo, olha, o apelido prod, o alias, vai apontar para a nova versão, que é a versão número 4. E com isso, eu não preciso modificar os outros serviços que estão acionando Lambda, né? Dizendo, vou ter que mudar para a versão 1, 2, 3 no serviço 4, 5, 6. Não preciso. Eu só preciso dizer, olha, utilizem o alias prod e qualquer modificação, os outros, os gatilhos, né, vão estar cientes disso. Nós temos aqui a concorrência. Agora, isso aqui está realmente em prova, alias, versões e o currents, né, que é a concorrência. Nós temos aqui a provisionada. O que isso significa? O seu Lambda, ele está demorando para poder inicializar. E você quer diminuir a latência, quer diminuir o cold start, né, o resfriamento. Então, o que você vai fazer? Você vai provisionar para que funções Lambda estejam executando, né, 5 dias, 7 dias na semana, 24 horas por 7, né? 24 horas. Então, o Lambda ele vai estar sempre funcionando e esperando receber ali as requisições. Então, você vai diminuir ali a latência porque ele vai estar pronto para poder executar. Obviamente, isso é mais caro. Por quê? Porque o Lambda ele é mais barato do que o S2. Por quê? Porque ele executa quando ele é chamado. Já as instâncias EC2 vão estar ali, eu vou estar pagando ali por hora, né, em si, e elas vão estar ali executando ali a todo instante, né, em si. Então, lembra aí, ó, concorrência provisionada, você vai provisionar, você vai criar ali funções Lambda para poder estar ficando executada ali esse tempo todinho. A reservada, o que significa? Eu tenho uma função Lambda, e se o Ítalo, o Wesley, o Gustavo e o Carlos clicarem no botão cadastrar, o Lambda vai criar tipo mini 4 funções Lambda para poder atender a demanda. Isso porque o Ítalo, o Wesley, o Gustavo e o Carlos Eduardo clicaram ao mesmo tempo, simultaneamente, para poder cadastrar um produto. Então, o Lambda ele escalou para poder atender a demanda. Mas só que na nossa conta AWS, nós temos ali um limite de 1000 funções lambdas sendo provisionadas ao mesmo tempo. Então, quando vir a ID e clicar junto com o pessoal, vai ser 5, um exemplo, né? Vai dar uma falha, ela não vai conseguir executar. E pode ser que isso é para conta, né? Então, nós temos várias funções lambda de cadastrar, atualizar, deletar, né? Vários recursos, várias funções lambda. E se tudo isso estiver executando, pode ser que tenha uma função lambda que seja prioritária. Olha, eu quero garantir que desses 1000 simultâneos, eu quero reservar ali 200 para essa função lambda. Então, eu tenho certeza que não importa se foi 1000 pessoas ao mesmo tempo executando as funções lambda. 200 vai vir somente para essa. Então, eu estou reservando, né, a simultaneidade dessa função lambda. Tem que fazer a diferença de um para o outro. Nós temos aqui o layer, as camadas do Lambda, onde você utiliza ali as dependências, as bibliotecas, que várias funções vão estar utilizando, né, para poder você não ter que criar, importar essas bibliotecas diretamente no código, deixar o código pesado, né? Então, quando você tem um código que é repetitivo, que várias funções Lambda vão estar utilizando, você utiliza as camadas. Nós temos aqui também a DLQ, né, que é a nossa carry, onde quando a falha, a gente vai enviar para essas filas, quando o Lambda falhar, né, para não perder aquele processamento, para poder tentar novamente mais tarde, para poder, depois que você descobrir o erro em si. Vamos aqui para o próximo. Então, quais são os tópicos do Lambda que vocês devem focar, né? Nós temos aqui as permissões com a role. Então, sem role, você não tem a execução do AWS Lambda, né? Ele é acionado com vários serviços. Então, nós temos as integrações que funcionam bem ali, tem intimidade ali com o Lambda. Então, a Paygate, o S3, o S3 Event, né? O Event Bridge nós temos também, né? DB Stream. Então, tem vários serviços que acionam ali o Lambda em si. Nós temos aqui a concorrência, ou seja, tanto a provisionada e a provisionada e a reservada, então que vai cair bastante, vai cair umas 2 perguntas, eu tenho certeza, na prova, e a DLQ, né, que você vai utilizar, que vai ser utilizada para poder reservar, deixar ali as solicitações que não foram efetuadas com sucesso, para você não perder elas. Vamos aqui para o SAM, né, que é o nosso framework ali de código aberto, que a gente consegue utilizar para poder criar ali templates, ali com ele, em YAML, com um modelo simplificado, comparado ao CloudFormation, lembrando que o SAM ele é uma extensão do CloudFormation, né, onde
com ele você pode ali testar localmente, ou seja, na sua máquina, sem ter nenhum custo, e você pode ali invocar, você pode ali fazer um deploy e depois você fazer todos esses testes. Lembrando que você vai ter que baixar o SAM na sua máquina para poder você realizar esses testes. E tem que ter também os containers, porque o SAM utiliza containers para poder criar as lambdas, né, para poder fazer esses testes. Ele tem a integração com o AWS Lambda, ou seja, quando você cria um template simplificado, menor, e você faz um deploy, né, para poder utilizar, o SAM ele vai transformar esse modelo em um do CloudFormation automaticamente, isso por debaixo dos panos, né? Então, ele é muito utilizado tanto para poder fazer depuração de teste, observar, você tem ali integrações com algumas ferramentas de ambiente, ferramentas que você utiliza em programação, como o PyCharm, nós temos ali o VS Code, que são algumas ferramentas que o programador utiliza ali para poder auxiliar no desenvolvimento, né? Então, com ele, lembrando que o SAM é somente para serviços serverless. Então, ele coloca aqui, ó, Lambda API Gateway DynamoDB, né? Então, ele não funciona ali, por exemplo, com o EC2, né? Ele não funciona ali, por exemplo, com o SS, que é de container. Então, é somente serviços serverless que ele utiliza, somente isso. Vamos agora aqui para o API Gateway, né? Então, a gente tem o nosso... Para poder criar uma API é algo complexo, né? Uma API que vai estar ali recebendo as requisições do front-end e enviando para o back-end, né? A parte de computação, nossos servidores que vão fazer o processamento. E o API Gateway, com isso, você consegue fazer facilmente, porque você consegue criar, manter, gerenciar, configurar essas API de forma escalável. Ele consegue ali aumentar de acordo com a demanda. Ele tem vários tipos de endpoints, ou seja, links, né? Você pode pensar como fossem links. Nós temos aqui o regional, é quando o link ali ele está em uma região específica da AWS. Então, Norte da Virgínia, São Paulo, Canadá, né? Nós temos o tipo de endpoint que é o Edge Optimize, o que significa? É quando você quer que várias pessoas ao redor do mundo tenham acesso a essa API de maneira rápida. Com isso, por debaixo dos panos, ele utiliza os pontos de presença do CloudFront, né, para que as pessoas se conectem ao ponto de presença e do ponto de presença usa ali a internet interna da AWS, né, para poder se conectar ali com a API. Isso é quando você quer ali uma baixa latência, né, você utiliza esse tipo de endpoint. Nós temos aqui o privado, é quando sua API, você quer que essa API seja acessada dentro de uma VPC, ou seja, a pessoa, né, o serviço vai ter que entrar dentro da VPC, ter acesso à VPC e tudo mais para poder ter acesso a essa API, né. Nós temos aqui as integrações, então as integrações nós temos aqui o Lambda, nós temos aqui o serviço HTTP, seria links em si, né? Você pode ter um servidor ali do ambiente local, um servidor terceiro, que precisa acessar, você precisa que quando o usuário bater no API Gateway, ele vai diretamente para esse serviço terceiro, de pagamento, de estoque, né? De uma empresa terceira que você queira utilizar. Ou se não, o serviço ali, diretamente o serviço back-end que você construiu, né? Então, o Lambda, nós temos ali o Elastic Load Balancer, que vai estar apontando lá para o S2 em si, ou se não SS, né? Caso você tenha utilizado containers. Nós temos aqui os métodos e configurações, né, do nosso querido API Gateway. Então, primeiro, você tem que definir os recursos. É o caminho, né? Então, barra, produto, aí você vai dizer quais são os métodos que as pessoas vão utilizar. Seu get, para poder pegar, post, né, se você vai criar algo ali naquele caminho, put, para poder atualizar, se não delete, para poder deletar algo. Então, você tem que criar os recursos, onde, nesses recursos, esse caminho em si, né, você vai dizer quais são os métodos permitidos para poder ser utilizados. Nós temos aqui o mapeamento de templates, né? Como é que isso funciona? Quando o API Gateway recebe uma solicitação, você queira modificar, queira validar aquela solicitação antes do back-end. Aí você utiliza esse mapeamento de templates, ou seja, é uma transformação, né? Nós temos aqui os autorizadores, né? Que com ele a gente tem ali que vai dizer quem é que vai ter acesso a essa API, ou seja, vai ter uma parte de autenticação dessa API, quem é que pode utilizar em si, né? Depois de ser autenticado. Nós temos aqui o Lambda. Então, você pode criar uma lógica personalizada com Lambda ali para poder fazer uma autenticação ali através dos tokens em si, ou se não, usar o Cognito, que ele é padrão, né, que você consegue ali, ele faz essa lógica de autenticação automática para você, valida ali automaticamente para você. Nós temos ali o caching, né? Então, quando você tem... você paga ali pelas solicitações, né? E você não quer sobrecarregar os seus servidores. Então, você faz o seguinte, quando há uma resposta que é padronizada, é uma resposta ali que você sabe, olha, isso aqui está sendo muito solicitado e pode ser usado em cache, ou seja, para poder não sobrecarregar o back-end, você utiliza essa opção. Nós temos ali o throttling, né? O que significa... você pode limitar a quantidade de requisições, de solicitações da sua API, né? Nós temos o user plan, a gente vai falar um pouquinho dele sobre amanhã em relação a isso, onde você fala sobre dizer quantas pessoas vão acessar aquela API, você pode criar ali
criar planos de uso lá, vai ter o plano básico, prêmio, eu vou dizer, olha, tal pessoa que utiliza minha API só vai poder fazer ali 10 mil solicitações por mês, e por segundo vai ser somente 5 solicitações por segundo, senão ele bloqueia, dá um throttling, né, dá um erro ali de requisições. São algumas configurações que você pode ali utilizar. Vamos aqui, próximo. Então, nós temos aqui o foco do API Gate, nós temos aqui o Lambda Proxy, né, o tipo de integração, que é aquele que o Lambda recebe e envia para o Lambda diretamente, não faz nada, né? O non-proxy, o custom, é aquele que você vai utilizar o mapeamento, né, que você vai primeiro validar o que está sendo recebido ali do front-end, e depois você passa ali para o back-end, nesse caso aqui o Lambda, né? Nós temos aqui, normalmente, os autorizadores, que eu tinha comentado anteriormente, eles vão autorizar o acesso à nossa API. A gente tem o Lambda e o Cognito que podem fazer isso. O Lambda, você vai ter que criar a lógica personalizada, então tem um trabalho extra. Já o Cognito, ele é mais simples de utilizar, é só você somente habilitar. Nós temos aqui os estágios, né? Então você pode ter na mesma API os estágios separados, com configurações ali diferentes, né? Onde quando você fizer qualquer modificação não vai impactar um com o outro. E nós temos ali sobre o cache e o throat que eu não tinha falado. Isso aqui é o que pode cair na prova e você deve diferenciar um do outro, beleza? Nós temos agora as filas SQS, né? Onde nós temos a fila padrão e as filas FIFO, né? Qual a diferença de um para o outro? Então, o SQS ele é utilizado para poder desacoplar o ambiente, ou seja, separar ali, né, entre os serviços e armazenar ali mensagens em filas, onde ele é composto por produtores, as pessoas que estão enviando as mensagens para essa fila, e os consumidores que estão pegando aquela informação e estão fazendo o processamento. E com isso, você não vai perder ali as mensagens que estão tendo armazenadas, porque se um falhar, ele deixa ali dentro, né, dentro dele, para poder outro consumidor tentar realizar. As filas padrão são aquelas que, pelo menos uma vez, alguém vai tentar consumir elas. Elas têm uma alta taxa de transferência, ou seja, várias pessoas vão conseguir ter acesso ali àquelas mensagens, e é utilizada ali para desacoplar o ambiente. Já a fila FIFO é o que eu quero fazer. Eu quero que as mensagens elas sejam processadas na ordem que forem chegando, né? Então, a primeira a entrar dentro da fila vai ser a primeira a ser processada. Então, ele garante a ordem, né? De maneira ordenada e sem duplicação. Essa é a diferença de um para o outro. E vai ter alguma palavrinha ou outra que vai diferenciar entre elas em si. Lembrando que quando a fila FIFO, você tem um desempenho reduzido comparado à fila padrão, por causa dessa ordenação, dessa ordem que ele garante. Então, nós temos aqui umas configurações importantes do SQS, né? Nós temos aqui o Visible Timeout, ou seja, quando uma mensagem chega no SQS e nós temos um consumidor, vai lá e começa a processar ela, essa mensagem ela fica invisível, ou seja, os outros consumidores eles não vão ter acesso, vão poder visualizar aquela mensagem, porque ela está sendo processada. Caso o tempo passe, por exemplo, botei ali 30 segundos, se em 30 segundos o serviço que está consumindo não conseguiu finalizar e não deletou a mensagem, ela vai estar disponível, vai estar visível para que os outros serviços utilizem. Aí sim pode ter uma duplicação em si, então você tem que fazer uma boa configuração desse parâmetro, né? Nós temos aqui as DLQs, que são as mensagens de morte, ou seja, caso haja uma falha, teve vários processamentos naquela mensagem e não está indo porque tem algum erro acontecendo, você vai para essa fila de morte, onde a pessoa, né, o suporte ali, vai tentar descobrir o que é que está acontecendo, por que ela não está sendo processada, né? Nós temos aqui o short e long polling, né? Então, o que isso significa? Nós temos a nossa fila SQS e nós temos o consumidor. Esse consumidor, ele faz uma solicitação para o SQS e ele pega ali a mensagem e começa a processar. Cada solicitação que ele está fazendo, eu vou estar pagando ali ao SQS. Só que pode ser que muitas vezes, vou botar aqui o Lambda vai lá no SQS e não tenha nenhuma mensagem disponível. Ou seja, ele vai lá, olha, não tem nenhuma mensagem, volta e eu paguei por uma solicitação e não estou utilizando ela, não estou processando nada, estou gastando dinheiro desperdiçado. Então, com o long pooling, né, o que isso significa? O Lambda, nesse caso aqui é o Lambda, né? O Lambda vai fazer uma solicitação ao nosso SQS e ele vai ficar ali esperando a quantidade de segundos que você limitou, né? No máximo, ali, se não me engano, é 20 segundos que você pode utilizar. Então, essa aqui, né, ó. Então, 20 segundos, ele vai ficar ali esperando, aguardando, se receber alguma mensagem. Passou 20 segundos, recebeu a mensagem, ele vai lá e começa o processamento. Se passou 20 segundos, não recebeu nada, ele vai
e volta para trás. Com isso, eu minimizo as chamadas de API desnecessárias, né? Não é desnecessárias, desnecessárias. Chamadas não muito assertivas em si. Então, você vai ter que configurar, dependendo ali da produção, da quantidade de mensagem que você está recebendo, então você tem que fazer ali avaliar, né, as métricas dos seus recursos, né, do SQS, de quantas mensagens estão sendo recebidas por segundo, quanto processamento por segundo está acontecendo em si, está tendo chamadas desnecessárias, então tem que fazer ali uma pesquisa, dependendo ali do volume que você está recebendo, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o Amazon SNS, que é um sistema de notificações, aqui, ó, notificações é a palavra-chave para o SNS, onde no SNS eu consigo ali enviar mensagem para vários consumidores, alguém que está se inscrevendo em um tópico, né? Um tópico você pode pensar como fosse ali um container, onde quando eu envio uma mensagem para esse tópico, os serviços, os consumidores em si, né, que fazem uma assinatura, se inscrevem nesse tópico, vão estar recebendo essas mensagens. Isso de maneira igualitária, né? Então, os destinos, as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem, elas têm que fazer uma assinatura, fazer uma inscrição dentro dela e confirmar realmente que estão ali sendo feitas. Nós temos ali também a filtragem. Eu posso ter ali, por exemplo, 50 serviços inscritos em um tópico do SNS. Mas eu posso fazer uma filtragem dizendo, olha, se tiver tal tag, somente esses serviços vão receber. Então, eu filtro os destinos em si, né? Nós temos aqui a distribuição fallout, é quando a arquitetura, né? Quando você pega, você envia uma mensagem para um tópico e do tópico envia para vários serviços ao mesmo tempo para poder serem notificados. Então, vamos aqui. Então, a gente deve saber a diferença entre o SQS e o SNS. O SQS é uma fila, né, para desagrupar o ambiente. O SNS é para distribuição de mensagens, notificações. A gente bota mais notificações, né, sendo utilizados. Nós temos aqui as configurações importantes, que é o Visibility Timeout. Ele caiu na prova, né, e vai perguntar isso. Então, lembre-se desse termo aqui em inglês. Nós temos ali as delicates, que são as mensagens que estão tendo muita falha, e você não quer perder essas falhas. E nós temos a filtragem do SNS. Somente isso que ele vai ser solicitado. A diferença de um para o outro e essas configurações. Nós temos aqui o Step Function, né? Então, nós temos vários serviços que vão estar se comunicando entre si, né? Principalmente uma arquitetura baseada em eventos. A gente fez isso lá na Semana do Desenvolvedor. E quando você utiliza essa arquitetura baseada em eventos, fica meio difícil você saber o que é que está acontecendo dentro daquele ambiente, né? Qual etapa foi executada com sucesso, qual foi a etapa que deu erro, né? Então, com Step Function, você consegue ali visualizar e desenhar todo o fluxo de trabalho, né? Todo o processo em si. Ele tem ali a integração, né, com o serviço do Lambda, S3, né? E tem vários outros serviços ali, AppGate, que ele tem compatibilidade, e ele tem ali o tratamento de erros, ou seja, aqueles erros comuns que acontecem. E tem aquelas retentativas automáticas, porque pode ali falhar, então tenta uma vez, 2, 3 vezes, até dizer, não, ó, deu erro, e você pode ali mandar para um caminho alternativo, né? A ID, tá com uma levantada. Você vai falando, tá... Professor, o senhor hoje está com a pilha Duracell, tá falando tão rápido. Tô falando rápido? Eu pensei que tá falando tão devagar. Eu vou tentar falar mais devagar ainda, vou tentar falar mais devagar. Por favor. Vamos lá. Aqui nós temos o Amazon S3, né? Então, o S3, ele é um serviço de armazenamento de objetos. Então, com ele, eu consigo armazenar informações. Então, com informações, eu vou armazenar ali imagens, PDFs, vídeos, né? Qualquer coisa você consegue dentro do S3. E dentro do S3, a gente cria os buckets, né? Que é literalmente os nossos containers. É dentro dele que você vai ter ali vai armazenar esses arquivos, que a gente chama ali de objetos, né? Então pense nisso, nós temos ali uma lixeira. Essa lixeira seria o bucket. E dentro do bucket, você vai estar armazenando, ou seja, jogando ali os seus arquivos. Vão ser armazenados e protegidos em si. Dentro desse objeto nós temos ali os metadados, né? Então são informações dos objetos. Então ali, data de criação, extensão, se é PDF, se é JPEG, né? Se é MP4, a extensão em si que você está utilizando, que o arquivo tem. Nós temos ali as classes de armazenamento. Então o S3 vai cair na prova, entendeu, pessoal? Então lembre muito dessas classes de armazenamento, que vai cair em si.
onde no S3 a gente paga ali pelo armazenamento. E conforme a gente vai colocando dados naquele armazenamento, vai ter um custo alto. Então, dependendo da sua situação, você pode mover esses arquivos entre as classes. Quando você move entre as classes, isso vai impactar no preço que você vai estar pagando ali a AWS. Então, dependendo do que você está utilizando, o preço para poder manter aquele arquivo é bem mais barato em compensação. Nós temos aqui o versionamento. Então, o que é isso? Como é que isso significa? Pense da seguinte forma. Conforme você vai colocando informações dentro do bucket do S3, né, desse armazenamento, e as pessoas vão alterando e fazendo o upload dessas informações, você vai perdendo ali a versão, você vai perdendo o arquivo, os dados que está armazenando ali, porque foram substituídos, se você não tiver o versionamento. Mas quando você habilita, cada nova alteração que você novo upload daquele arquivo em si, vai criando uma nova versão que, caso você precise voltar uma versão anterior, porque alguém salvou o PDF, salvou ali um Excel da vida totalmente errado, você consegue reverter essa ação. E não somente isso, você também consegue ali restaurar ali uma versão, o arquivo que foi deletado sem querer. Então a pessoa foi lá, deletou porque não sabia que poderia fazer isso, né? E você consegue fazer essa restauração. Então tem uma questão ali de segurança. Só que você utilizando o versionamento vai aumentar também os custos. Por que vai aumentar os custos, Francimar? Então pense que nós temos um arquivo. Esse arquivo é 1 GB. Fiz o upload. Ele aqui é um exemplo de versão número 1. No meu computador, fui lá, editei esse arquivo, modifiquei e tudo mais, e agora esse arquivo é 2 GB. Fiz o upload do meu arquivo, fiz o upload desse arquivo, e criou uma nova versão. Essa versão ali vai ter 2 GB. Quantos gigas eu vou pagar? O que você acha? Quantos gigas eu vou pagar de armazenamento no S3? Um exemplo. Vou pagar ali 1 GB, 2 GB ou 3 GB. O que vocês acham? O Gustavo botou aqui 3, Caio 3. Deixa eu ver aqui no chat. Vamos lá. Esqueci de mandar o PDF. O que vocês acham? Eu vou pagar 1, 2 ou 3 GB? O Gustavo botou aqui 3, Caio 3, cadê o restante? Repete, então vamos lá. Eu tenho aqui um arquivo de 1 GB, que eu fiz um upload ali lá dentro do S3. Tá com versionamento habilitado. Aí eu fui lá, fiz um upload do mesmo arquivo, só que esse arquivo ela tá pesando 2 GB. Por quê? Porque fiz muita modificação, né? Então eu criei a versão número 2. Quantos gigas eu vou pagar na AWS de armazenamento? João botou 3, Marcelo 3, Raide 3, Emerson 3, Charlie 3, Ari 3. Isso mesmo, 3. Por quê? Porque existem 2 versões do meu arquivo. A versão número 1, que é 1 GB, e a versão número 2, que está ali com 2 GB. 1 mais 2 dá 3 GB, porque ele está armazenado. Então você tem que ter muito cuidado para que, conforme vai aumentando, vai tendo novas versões, você deve apagar as anteriores, porque senão o custo vai aumentar. Então tem que ter não posso dizer esqueci o nome agora, um equilíbrio entre ter muitas versões ali e nem ter muita poucas versões, né? Tem que ter um equilíbrio entre si. Você pode utilizar a política do ciclo de vida para poder ele começar a fazer essas deleções dessas versões antigas, né? A política, lembrando que a política do ciclo de vida, ela move os arquivos entre as classes de armazenamento. Não somente os arquivos, mas também as versões deles ali também, né? Utilizadas. Consequentemente, você consegue ali ter uma boa redução de custos em si. Vamos aqui, próximo. Vamos lá. Trava aqui, peraí. Então, nós temos aqui os recursos avançados do S3. Né? Nós temos aqui o ciclo de vida. Vocês fizeram isso naquele laboratório S3, do básico ao avançado, onde vocês fizeram que um arquivo específico movesse de uma classe padrão para uma classe standard acesso frequente, né? Que, consequentemente, diminuiu o preço que eu vou pagar ali por giga. Então, ele move automaticamente entre essas classes e eu consigo ali também excluir esses objetos automaticamente. Então, não tenho que ir lá manualmente, passou ali 5 anos, vou ter que procurar os arquivos de 5 anos, vou lá deletar manualmente. Você não precisa. Você cria uma regra de ciclo de vida e você fala, olha, com esse arquivo entrar dentro do meu bucket, passou ali 5 anos, deleta ele automaticamente. Nós temos também a URL pré-assinadas, né, que é o acesso temporário de objetos. Então, vamos aqui entender como é que isso funciona. Então, por padrão,
O bucket, que é o nosso container, ele é privado. E os arquivos dentro dele também é privado. Para as pessoas terem acesso ao bucket e esse arquivo, a gente tem que dar permissão, né? A gente tem que dar permissão para poder realizar isso. Sem permissão, você não consegue fazer nada. Mas muitas vezes você pode fazer o seguinte, você pode ter um auditor, né? Você pode ter ali uma pessoa fora da organização que precisa ter acesso àquele arquivo temporariamente. Então você pode utilizar essa URL pré-assinada, porque é mais seguro. Olha, eu vou liberar o acesso ali por somente 1 hora, você passa esse link para esse auditor, ele vai lá e tem acesso. Você não precisa criar um usuário do IAM, você não precisa fazer isso, e não é tão seguro, né? Você só libera temporariamente, ele faz o que tem que fazer, e pronto, e acabou. Então você pode utilizar essa URL pré-assinada. Se não me engano, vocês fizeram isso também no laboratório do S3, do básico avançado, né? Nós temos ali a criptografia, então quando os dados estão armazenados dentro do S3, eles vão ser ali, vão estar seguros porque vai embaralhar a informação, né? Então outra pessoa de fora que tentar interceptar, tentar ali invadir a AWS, tentar acessar ali os dados, eles não vão conseguir descobrir o valor que tem ali, né? Qual o objeto em si ali, né? Eu consigo modificar um arquivo que está no bucket sem fazer o upload? Não, Daisy. Você tem que fazer você baixa o arquivo, você edita e faz o upload, né? Ele não é igual, por exemplo, um Google Drive da vida que você consegue ali editar, né? O Google Drive consegue. Mas o bucket S3, não. Você consegue abrir o arquivo, visualizar o que tem dentro dele e tudo, mas você não consegue ali, por exemplo, dentro do Excel, você não consegue ali um Word da vida, né? Você não consegue ali editar isso, né? Você vai ter que baixar, modificar e fazer o upload, né? Você não consegue ali instalar aplicativos dentro do bucket S3 que não funciona dessa forma, né? Por isso que, por exemplo, o sistema operacional dentro do S3, você não consegue fazer isso, né? Que não é o intuito dele, nessa realização. Mas é ótima pergunta, viu, Daisy? Deixa eu ver aqui o próximo. Aqui nós temos as classes de armazenamento. Deixa eu passar aqui o link para vocês, né? Deixa eu jogar aqui no chat. Não copiou, né? Deixa eu botão direito. Deixa eu ver, Ctrl C. O que você deve saber é a diferença entre uma classe e outra e quando é que deve utilizar. Então, nós temos aqui a classe S3 Standard, que é a classe de armazenamento onde os dados são acessados frequentemente, mas só que os custos para poder armazenar é mais alto, né? Então é mais cara, só que ela tem alta disponibilidade. Por que tem alta disponibilidade, né? Quando eu envio um arquivo para o bucket do S3, aqui é o nosso bucket, eu envio um arquivo para dentro do bucket do S3. Ele está em uma região da AWS. Esse arquivo, ele é copiado entre no mínimo ali, 3 zonas de disponibilidade. 3 zonas de disponibilidade. Então, eu envio um arquivo PDF, menu pizzariamario.com, um arquivo PDF de menu, dentro do bucket S3. Esse arquivo, ele vai ser copiado na zona A, B e C. Então, se está na zona A, B e C, nas zonas de disponibilidade, se uma zona cair, eu não vou ser impactado, porque existe cópia em 2 zonas de disponibilidade. Por isso que ele é altamente disponível, né? Nós temos ali o acesso infrequente, né? O S3 Standard IA. É quando os dados eles são acessados não diariamente, né? Com uma frequência menor. Então, quando você utiliza o S3 Standard IA, você não vai ter ali, o custo que você vai ter ali de armazenamento vai ser menor. Só um instante, viu, Ari? Nós temos aqui o acesso infrequente One Zone IA, né? Então, One Zone IA. Como é que isso funciona? Ele é similar ao Standard, mas só que o armazenamento é em uma única zona, o que significa tanto o Standard e o acesso e o IA, Standard IA, né? O arquivo é copiado em mais de uma zona de disponibilidade. Já aqui é somente uma. Então, se essa zona falhar, né? Se essa zona falhar, o seu arquivo não vai estar disponível para você poder acessar ele. Então, ele não é recomendado para você utilizar para arquivos críticos, são arquivos que você consegue facilmente recriar, né? Nós temos ali o S3 Intelligent Tiering, ou seja, essa classe de armazenamento, ela vai mover os dados, ou seja, os arquivos, entre as classes de armazenamento automaticamente para você, né? Então, utilizando ela vai fazer isso, só que a AWS ali cobra ali uma taxa para poder fazer esse movimento, né? Obviamente a gente tem ali o ciclo de vida, né, que faz a mesma coisa, só que a gente vai ter que configurar, né, tudo ali e definir. Já o S3 Intelligent Tiering faz automaticamente para você.
Nós temos uma nova classe de armazenamento, né, que é bem recente, que é o S3 Express One Zone. Então, aqui, One Zone, então é uma única zona de disponibilidade. Ou seja, eu coloco ali os meus arquivos dentro dessa classe e só vai estar sendo ali, os dados não vão ser armazenados em outras zonas de disponibilidade da AWS. Qual é a vantagem dessa aqui, o Express One Zone? A vantagem é que ela é mais rápida do que o Standard, ou seja, você consegue acessar rapidamente os seus arquivos, né? Alta taxa de transferência, com alta performance, só que ela também é mais barata do que o Standard, ou seja, o armazenamento em si, mas só que ela só funciona em uma única zona de disponibilidade, Então, ele é mais barato que o S3 Standard, mas só tem uma única zona de disponibilidade. É quando você tem latência, algo muito veloz em si. Aí você utiliza ali o Express One Zone, né? Agora, daqui em diante, a gente tem ali o arquivamento. Nós temos aqui o S3 Glacier Instant Retrieval, né? O Instant Retrieval, ele é mais barato do que as outras classes anteriores que eu tinha citado, onde os dados são acessados raramente, né? E você tem recuperação em milissegundos. O que significa? Jogou lá, você quer pegar aquele arquivo, você consegue imediatamente. É a mesma coisa também com as outras classes restantes. Você consegue pegar os arquivos na hora que você bem entende. Mas aqui, ó, nós temos o S3 Glacier Flexible Retrieval. Um é Instant Retrieval, outro é Flexible Retrieval. É quando o teu arquivo é acessado aqui, ó, 1 ou 2 vezes por ano. Então, pode ser arquivos que, por motivo de lei, você é obrigado a armazenar. Então, folha de ponto, nota fiscal, né? Processos judiciais, então, dados médicos. Então, tem uma lei ali que obriga você a armazenar por 5, 10 anos, né? Cada setor tem a sua própria regras em si, né? Então, quando você utiliza o Glacier Flexible Retrieval, ele é mais barato do que o Standard e o restante da classe superior, né? Só que eu não consigo recuperar o arquivo imediatamente. Pode demorar ali até várias horas em si, né? Para poder eu conseguir pegar aquele arquivo. Ou seja, eu solicito, olha, eu quero o arquivo PDF, mas ele não vai estar disponível para poder baixar ele e poder acessar ele. Eu tenho que esperar esse tempo para poder ter ele em si. Nós temos aqui o S3 Glacier Deep Archive, que ele é a classe de armazenamento mais barata do que as anteriores, né? Então, o preço por giga é 0,00001 cento de dólar por cada giga armazenado. Então, é quando você tem ali algo longo, de 5 ou 10 anos, 20 anos, que você precisa armazenar. Só que ele também pode demorar até 12 horas para poder você ter acesso ao seu arquivo. Você consegue ter você consegue ali baixar imediatamente, mas você paga uma taxa mais cara, acho que é 250 mega, você consegue baixar ali instantaneamente. E só que o preço para poder recuperar esse arquivo é bem mais caro em si, né? Essas aqui são as classes de armazenamento, né? Cada um ali vai ter um preço diferente, né? Conforme você vai descendo na fila, mais barato vai ser o preço por giga em si, mas também vai impactar ali na questão de zona de disponibilidade, ou seja, alta disponibilidade, vai impactar ali também na recuperação do arquivo, né? Então você vai ter que entender ali como é que vai ser os acessos à sua aplicação, quais são os dados que você vai precisar armazenar. Ari, my friend, fala para nós, como comentada. Tem um insight para passar para o pessoal aí. É uma notícia ruim, mas assim, infelizmente eu estou incluso, né? Notícia para a galera